Você já olhou para um colega de trabalho e pensou: tem alguma coisa errada aí? Agora imagina que você está preso com essa pessoa na Antártida, sem sinal de celular, sem equipes de resgate, só neve infinita e um frio que congela até a alma. E agora imagina que um deles nem é humano. Isso não é só paranoia. Isso é a coisa de um enigma de outro mundo. Uma criatura metamorfa que não apenas mata suas vítimas, ela se torna elas. A voz, as cicatrizes, até as memórias. E se você deixar passar uma única célula dela, adivinha quem é o próximo? Então, o que é que você precisa para sobreviver quando seu inimigo pode literalmente ser qualquer um? Bora entender a biologia, a ciência e as táticas que você teria que usar, não só para enfrentar a coisa, mas para ser mais esperto do que ela. Os monstros mais assustadores não são os que a gente enxerga, são os que a gente acha que conhece. O poder da coisa está na imitação. Ela não veste sua pele, ela reconstrói você por dentro. Cada espasmo, cada memória, cada cicatriz. Até aquele colega de trabalho com dor no joelho desde o futebol do colégio, ela imita até a mancada. Mas o pior é que isso não é uma fantasia, é celular. Cada célula dela age de forma independente, como se fosse uma rede de espiões biológicos. E é isso que torna ela quase impossível de detectar. E olha que a natureza já dá uns spoilers disso. O polvo mímico consegue mudar de forma e comportamento para se passar por outros animais perigosos. Algumas planárias conseguem se regenerar inteiras a partir de pedaços minúsculos, bem parecido com o instinto de sobrevivência da coisa. E tem também o fungo Ophiocordyceps unilateralis, que controla o cérebro de formigas e transforma elas em zumbis que morrem com um cogumelo crescendo da cabeça. Mas a coisa vai além. Ela não infecta, ela absorve. Te desmonta célula por célula, grava tudo e depois se monta de novo como se fosse você, enquanto você ainda está vivo. Só o tempo suficiente para aprender seus hábitos, seus trejeitos, suas memórias. Agora pensa, se uma única célula dela entrar na sua corrente sanguínea, por comida compartilhada, um espirro, um cortezinho, ela começa a te assimilar, devagar, em silêncio, sem dor, sem gritos. Você pode até se sentir bem, até o dia em que você já não é mais você. E pior, não tem sinal visível garantido, nada de óleo saltando ou gosma escorrendo. Ela só anda por aí, perfeita. Talvez calma demais. Talvez esqueça um detalhe, mas aí já era. E é por isso que você não pode confiar só no que vê. O cérebro humano é feito para achar padrões, mas a coisa é o padrão. E isso leva a uma pergunta assustadora. Se você não pode confiar nos seus olhos, em que pode confiar? Nenhuma criatura é invencível, nem mesmo a coisa. O primeiro ponto fraco e o mais famoso é o fogo. A coisa não é só sensível ao calor, ela é completamente vulnerável. Queimou, destruiu, não é só matar, é apagar da existência. Tanto faz se ela está monstruosa ou disfarçada. Se cada célula virar cinza, ela se foi. E isso não é exagero de filme. Em protocolos reais de contenção biológica, como em casos de ebola ou antraz, o calor extremo é a última barreira. Temperaturas acima de 1000 graus Celsius destroem o DNA. E isso é importante, porque a coisa não é um vírus, nem uma bactéria, é algo além. Mas ainda assim, segue as regrinhas da biologia quando se trata de calor. Por isso, lança-chamas funcionam. Por isso, aquela cena do teste do sangue é genial. A coisa reage à dor, até em nível celular. Agora vamos ao segundo ponto fraco, material inorgânico. No prelúdio de 2011, os cientistas descobrem algo bizarro. Quando alguém é assimilado, implantes metálicos ficam para trás. Obturações, marca-passos, pinos cirúrgicos. A coisa copia carne, não aço. Ou seja, se alguém tinha um dente de ouro ontem e hoje não tem, péssima notícia. E isso nem é tão fora da realidade. Em biologia regenerativa,
Nem impressoras biológicas de última geração conseguem replicar implantes artificiais. Então, se você está tentando se passar por humano, mas esquece de copiar um piercing, uma tatuagem ou um implante, ferrou. E tem também a tal biologia distribuída. Lembra da cena icônica em que o sangue pula da lâmina quente? Isso não é tão exagerado. Existem os slime molds, organismos sem cérebro que conseguem resolver labirintos e reagir a ameaças só com células individuais agindo em conjunto. A coisa pega isso e transforma em terror. Membros cortados continuam se mexendo, tecidos soltos reagem à dor. É uma mente coletiva feita de carne. Como você usa isso a seu favor? Você provoca, força uma reação, não pergunta se alguém está limpo. Você testa até alguém surtar, seja com fogo, dor ou estresse. A coisa reage, e quando ela reage, você taca fogo até virar cinza. Agora imagina o seguinte, você está preso no Outpost 31, mas com acesso à tecnologia médica moderna. Isso ajudaria? Mais ou menos. Vamos começar com o teste PCR. É o que usamos hoje para detectar vírus. Ele amplifica fragmentos de DNA ou RNA para identificar padrões específicos. Mas aí está o problema. A coisa copia o DNA. Então, se você testar o sangue infectado, pode parecer limpo. Isso é assustador. E imagem térmica? Em teoria, sim. Durante a transformação, a atividade metabólica da coisa dispara. Isso poderia aparecer como um ponto quente. Numa sala congelada, isso chamaria a atenção. Mas depois que estabiliza, a temperatura volta ao normal. É você de novo, com direito a batimento cardíaco e tudo. Agora, proteômica, análise de proteínas no sangue. Isso talvez funcione. Se a coisa tiver uma enzima ou proteína única, dá para encontrar. Mas identificar isso leva semanas de laboratório. E você não tem esse tempo no meio de uma nevasca. Então, qual é a melhor estratégia? Diagnóstico de campo. Esquece o laboratório. Volta para o instinto. Use gatilhos de estresse, fogo, dor, choques. Você não está testando o DNA, está testando reação. Até o melhor disfarce dá uma piscada quando é cutucado. Combine isso com inspeções físicas. A cicatriz sumiu? A pessoa parou de usar óculos? Tatuagens desapareceram? Mudança no sorriso? Um errinho pode salvar sua vida. Resumo: não confie nos olhos, confie nos dados. E na dúvida, queime primeiro. Pergunte nunca. Mas vamos supor que você tem tudo sob controle. Testes em dia, lança-chamas pronto, plano traçado. Mesmo assim, você pode não sair vivo. Por quê? Porque a maior arma da coisa é o medo. Imagina ficar preso com 12 pessoas numa base isolada, congelante. Qualquer um pode ser uma cópia perfeita. Talvez mais de um. E você só vai saber quando for tarde demais. É aí que os humanos quebram. E rápido. Estudos sobre sobrevivência em grupo, especialmente em combate ou desastres, mostram que a confiança é tudo. Quando ela acaba, a cooperação morre. E quando isso morre, você já está morto. O treinamento série das Forças Armadas, sobrevivência, evasão, resistência, fuga, ensina que isolamento, desconfiança e paranoia matam mais que balas. Seu próprio cérebro vai te sabotar antes do inimigo. E é disso que a coisa se alimenta. Ela nem precisa assimilar todo mundo. Só precisa quebrar a união do grupo. O Blair, destruindo o rádio, não estava infectado, estava com medo, agiu com lógica, distorcida pelo pânico e virou uma ameaça tão grande quanto a própria coisa. Por isso, o MacReady funcionou como líder. Não por ter respostas, mas porque impôs estrutura, rotina, testes coletivos, sem exceção. Em ambientes extremos, isso é tudo. Quer sobreviver? Esquece o lança-chamas. Crie um protocolo, regras claras, turnos de vigia, testes regulares, todo mundo responsável. Você não sobrevive por ser o mais esperto. Você sobrevive por ser o mais disciplinado. Beleza.
Suponha que você fez tudo certo, testou, isolou, só sobrou um suspeito. O que você faz? Você não tenta isolar, não tenta curar, não tenta escapar. Você destrói. Incinerar completamente é a única garantia. Cada célula tem que virar cinza. Um pinguinho de sangue já pode reiniciar o pesadelo. O plano do MacReady de explodir a base inteira não foi desespero, foi responsabilidade. Na vida real, isso se chama tática de terra arrasada. Quando você não consegue conter uma ameaça, então elimina qualquer recurso que ela possa usar. O CDC, por exemplo, usa fornos a mais de 1000 graus Celsius para destruir prions, moléculas assassinas que nem alvejante mata. Então, qual é seu plano? Passo 1. Isole. Nada de gente andando sozinha. Tudo sob vigilância. Passo 2. Teste sem parar. Comportamento. Reação. Anomalias físicas. Passo 3. Disciplina com fogo. Suspeitou? Queima. Sem conversa. Passo 4. Destrua a instalação. Chão, túneis, corpos, tudo para o fogo. Nada pode sobrar. E por fim, ninguém sai, nem você. Porque mesmo se você tiver 99,9% de certeza que está limpo, a coisa só precisa do 0,1%. A coisa não é só uma criatura sci-fi. Ela é um teste de lógica contra instinto, de ciência contra emoção, de protocolo contra pânico. Ela nos lembra que, em crises, o que salva não é força, nem velocidade. É clareza, racionalidade. A capacidade de agir quando sua mente só quer congelar. Então, fica a pergunta final. Você passaria nesse teste? Você queimaria um amigo para salvar o grupo? Destruiria seu único abrigo para evitar o pior? Morreria sozinho na neve para salvar o mundo? Comenta aí. E se curte essas análises onde o terror encontra a ciência, se inscreve no canal, porque no fim das contas, o verdadeiro monstro não está lá fora no escuro. É aquele em quem você quase confiou.